Bom dia a todos, senhoras e senhores vereadores aqui presentes, membros dessa comissão, vereador Pezão do Esporte, Conrado Augusto, vereador Neemias Miqueia, vereador Jair. Declaro todos os membros presentes nessa reunião, vereadores presentes também Janaína Guimarães, Abatênio, vereador Edinho do Combate ao Câncer, relator da Comissão de Saúde, vereadora Gláucia da Saúde também, que é a presidente. Gostaria de agradecer a presença do nosso presidente da Câmara de Vereadores de Campina Verde, vereador Wellington. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Declaro aberta a 4ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito de Saúde, instituída com a finalidade de apurar os fatos trazidos no requerimento de instauração. Esta reunião reveste-se de especial importância, pois marca o momento de apresentação e leitura do relatório final, elaborado pelo relator dessa comissão, vereador Neemias Miqueias. Dessa forma, passo a palavra ao relator, vereador Neemias Miqueias, para que proceda a leitura do relatório final. Só. Gente, bom dia a todos, bom dia a todas. Só para poder entender, nós temos um documento de 26 páginas. Pergunto se é possível que a gente leia somente o item 5 dele, que é o item que já fecha, também conclui, presidente. Penso que, pelo menos da minha parte, eu já tive o acesso prévio, já li, penso que todos os membros leram, penso que é fato, também notório até, de todos, qual que vai ser esse, então, também caminho. Então, se o senhor e os outros membros acharem, também pertinente, que seja lido apenas o item 5, que são 2 páginas, e não as 26 páginas do documento, que penso que é público e que poderá depois ficar para acesso daqueles que assim, então, também desejarem. Obrigado, vereador Conrado. Tendo em vista que todos os vereadores já tiveram o acesso ao relatório, eu vou levar em votação se os vereadores concordam. Vereador Pezão do Esporte, o senhor concorda em ler apenas o relatório final? Sim, vereador Pezão. Vereador Conrado já se manifestou. Vereador Neemias Miqueias, concorda? Vereador Jair Ferraz. Aprovado, então, a leitura apenas do relatório, do relatório final. Vereador Neemias Miqueias. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais vereadores que compõem essa comissão, os também que estão presentes no plenário, assim também como os demais. Só ressaltando que o parecer é feito com todo o embasamento técnico, jurídico, em cima do que foi apresentado pela Procuradoria dessa Câmara, ressaltando, mais uma vez, que é um parecer totalmente técnico e que leva em consideração toda a base legal que é necessária para que uma CPI possa acontecer, não discutindo o mérito, mas as questões legais para que possa acontecer daquilo como é direcionado. Então, mediante a aprovação dos demais vereadores, a leitura da conclusão do parecer, que tem todo o seu embasamento jurídico. Conclusão.
Primordialmente, cumpre-se destacar que a instauração de comissão parlamentar de inquérito está condicionada ao preenchimento de requisitos constitucionais expressos, considerados indispensáveis e cumulativos, conforme dispõe o artigo 58, inciso 3º da Constituição Federal. Referido dispositivo estabelece que as CPIs somente poderão ser criadas mediante, primeiro, requerimento subscrito por, no mínimo, 1/3 dos membros da respectiva Casa Legislativa. Segundo, indicação de fato determinado a ser apurado. E terceiro, estipulação de prazo certo para investigação. Trata-se de pressupostos de procedibilidade, de observância obrigatória, não se admitindo flexibilização ou interpretação ampliativa que compromete a sua essência. Nesse contexto, verifica-se que, embora o requerimento inaugural tenha sido formalmente apresentado com 9 assinaturas, atendendo em tese ao quórum mínimo exigido, e contenha fixação de prazo certo para funcionamento da comissão, não se encontra satisfeito o requisito material mais relevante, a indicação precisa e objetiva de fato determinado. À luz da melhor doutrina e da consolidade, previsão constitucional e jurisprudencial, constata-se que o objeto delineado se revela indeterminado, contraditório, vago, impreciso e de amplitude indefinida, e que viabiliza juridicamente o prosseguimento da denominada CPI da Saúde. Com efeito, a ausência de delimitação clara do fato investigado compromete a validade do auto constitutivo da comissão, por afronta direta ao texto constitucional. A mera observância dos requisitos formais não supre a exigência substancial de determinação objetiva do fato, elemento essencial à legitimidade do poder investigatório parlamentar. Ademais, não foram anexados documentos mínimos capazes de conferir suporte fático às alegações apresentadas pelos signatários, limitando-se o conjunto documental ao próprio requerimento que deu origem à comissão parlamentar de inquérito. Tal circunstância evidencia a extrema vaguidade do objeto investigativo, fragilizando ainda mais a sua fundamentação. Cumpre ressaltar ainda que o poder de investigação parlamentar não autoriza a ampliação irrestrita do objeto originalmente indicado. A CPI deve ater-se estritamente ao fato determinado que motivou a sua criação, sob pena de desvio de finalidade. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já assentou que nenhum parlamentar pode, sem descumprimento de dever de ofício, consentir no desvirtuamento do propósito que haja norteado a criação da CPI e na consequente ineficácia de suas atividades. Portanto, diante do não atendimento pleno e cumulativo dos parâmetros normativos exigidos pela Constituição Federal, impõe-se o reconhecimento da ausência de pressupostos de procedibilidade aptos a legitimar a instalação e a prosseguimento da Comissão Parlamentar de Inquérito. Assim, sugere-se o arquivamento da CPI por ausência de requisito material essencial, uma vez que o requerimento não cumpre todos os pressupostos taxativos e cumulativos necessários à instauração do inquérito parlamentar. Diante de todo exposto, conclui-se pelo arquivamento da referida Comissão Parlamentar de Inquérito nos termos ora fundamentados. Uberlândia, 8 de abril de 2026. Lido, devolvo a palavra para prosseguimento ao presidente da comissão. Feito a leitura, eu abro a palavra aos vereadores que quiserem fazer o uso. Vereador, com a palavra, vereador Conrado Augusto. Senhoras e senhores, bom dia a todos e a todas, também novamente. Primeiro, eu quero dizer que aqui eu falo em nome de 9 outros, também colegas, que assinaram a CPI e que... Deixa eu só... Por gentileza, aumentar o volume do microfone do professor Conrado. Pronto. Vamos lá. Dizer que aqui eu falo em nome de outros 8, então, também colegas que junto comigo assinaram esse pedido de CPI, esse pedido da CPI para que ela pudesse, agora sim, para que ela pudesse chegar nesse estágio que nós temos hoje, de ter uma CPI, então, ativa, instalada. Então, essa foi uma CPI que foi, então, também desejada por pelo menos 9 membros dessa casa, conforme a lei
coloca que ela tem que ser feita. E aí eu quero chamar aqui a atenção só para 2 pontos. Acredito que nós vamos já, né, também votar, mas eu preciso antes também fazer a minha fala, dizer que foi muito bem escrito, como eu disse, são 25 páginas muito bem escritas, Neemias. Você fez uma análise até pelo o nosso... Já tem algum tempo que a gente fez o nosso último encontro, foi uma análise bem feita, mas tem alguns pontos que eu queria, mais uma vez, também colocar, que aquilo que se exige desta CPI é que tenhamos fato extremamente também concreto, como que foi feito, quem fez e quais foram seus efeitos. E aí eu quero dizer que se a gente soubesse todos esses dados, se a gente já tivesse em mãos todos esses dados, informações, não era preciso ou não era, então, também necessário fazer uma CPI, porque a gente já teria todos os fatos concretos, teríamos todos os dados, quem fez, como fez, aí a gente iria somente juntar todos esses dados, colocar num arquivo, um dossiê, e iríamos encaminhar isso para o MP, a polícia, para quem fosse. Então, não é possível se ter todos os dados concretos estabelecidos para que se faça uma CPI. E é para isso que se faz uma CPI, para que se possa investigar, para que se possa encontrar pontos que tenham ficado sem ser vistos, para que a gente possa trazer à luz pontos que foram vistos, mas que precisam ser vistos do ponto de vista político. Então, esse é um ponto que não dá para que a gente possa cobrar dessa CPI que ela tenha todos os fatos concretos. Eu entendo que tem que ter o fato determinado, mas não o fato concreto em si. Porque o fato completamente em si, a gente iria simplesmente encaminhar isso para o MP ou para a própria polícia. O segundo ponto que ponho aqui é que a gente coloca que pode ter um possível elo desse crime com outros crimes que podem ter sido feitos. Isso foi, de alguma forma, então, também questionado, desse possível esquema de crime. Como eu já disse várias vezes, eu fiz uma investigação também particular disso, e nós temos muitos indícios de crime disso, muitos indícios de crime mesmo. Eu tive que entrar com uma ação para poder ter acesso aos dados públicos que envolvem esse caso. Como eu disse hoje mais cedo, na sessão, me cabe o sigilo disso, eu não posso abrir aqui aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou lendo, mas me cabe aqui dizer que é estarrecedor isso que houve na nossa cidade, estarrecedor. E que vai vir à tona isso muito em breve, acredito que isso tudo vai vir à tona, mas que a gente não pode fechar os olhos para isso, tampouco deixar de também dizer que tem um elo possível desse crime com outros crimes. Dizer que nós temos, de fato, esse é um documento também jurídico, mas ele é também político ao mesmo tempo. Então, é um documento que ele traz, que ele tem a sua essência também jurídica, mas para aqueles que estão assistindo, para aqueles que vão assistir, porque isso vai ficar salvo, entendam que isso é um documento jurídico, mas, ao mesmo tempo, é um documento político também. Tanto é que já se sabia que esse seria o desfecho também final, que já foi no mês de fevereiro também proposta uma nova CPI, já com as 9 assinaturas, com os termos já conversados com a Procuradoria dessa casa, palavras até que foram, então, também suprimidas, para que a gente não incorra numa situação, novamente, então, também parecida com essa. Dizer que, se a gente encerra essa CPI hoje, que aqui eu falo em nome dos outros 8 membros dessa casa que assinaram que assinaram os termos que pede para que pudesse ser, então, também aberta,
eu preciso ser justo de, então, também dizer que nós temos um outro pedido de uma outra CPI aberta, que no mês, pelo que eu fiz de cálculo, meados do mês 8, começa do que eu tive de falas, tanto com o MPE como o MPF, os dois sinalizaram, vereadora Janaína, com bons olhos essa CPI. Nos encontros que fiz, tanto com o MPE quanto com o MPF, o que eu ouvi é que essa CPI é bem-vinda. E é um crime muito grande que foi feito, e essa casa não pode se furtar de investigar, de saber, e principalmente entender como que vai ser reposto tudo que foi, então, roubado para o nosso erário público. Se é que isso vai ser possível ser feito, porque grande parte disso, isso não está nos autos que eu tive acesso, está no que eu fiz de análise pessoalmente. Grande parte disso foi usado em festa, com banda famosa, com ouro, com joias, com pérola, diamantes, com festas beira-mar, com festas com muito luxo, e que eu tenho certeza que nenhum de nós dessa casa, mesmo que a gente ganhe um salário que é bom, a gente jamais iria ter como fazer uma festa daquele nível que foi feita, porque foram festas com muito luxo. E aquilo que era para ter ido, Gláucia, que a gente luta tanto, você que tem uma história disso, que a gente luta tanto por conta de insumo, que nós estamos numa briga por causa de insumo, cadê o insumo? A agulha, a seringa, a luva, foi usada para comprar colar de pérolas, diamante e pagar a festa à beira-mar. Então, só não me entristece mais a gente hoje aqui encerrar essa CPI, porque nós vamos ter outra, e eu quero crer que nós vamos ter a outra sim, que a gente não vai ter entraves, pelo menos não tem entraves jurídicos nessa outra. É o tempo para que a gente possa encerrar as que estão em curso, que têm os seus méritos, mas existe um prazo para todas começarem, para todas depois talvez encerrarem. Esse prazo extingue e essa outra CPI começa, ainda que tarde, ainda que lá pelo mês de agosto, ainda que um ano depois que os fatos venham à tona, ela vem, a gente vai dar início a ela. Eu tenho certeza que nós vamos contribuir com o SUS dessa cidade. Primeiro, para que falhas como essa nunca mais ocorram, para que crimes como esse nunca mais ocorram. Segundo, para que a gente possa ir atrás de tanto dinheiro público dessa cidade que era para ter ido para o SUS, mas para o SUS mesmo não foi nada. Então essa casa não pode simplesmente encerrar essa CPI. Por isso que nós já estamos com outra assinada, já em curso, em trâmite, na fila, com os entraves já previstos e já foram todos sanados, tirados do texto, para que a gente investigue e essa casa faça o que ela precisa, então, também fazer, sem nenhuma perseguição política. Não é sobre gestão, se é sobre 2021, se é sobre 2020, se é sobre 2016. Eu que assinei o autor deste, então também pedido, afirmo isso aqui, que seja em qualquer período, que a gente encontre em qualquer gestão, mas que a gente faça o que essa casa precisa fazer, que é ir atrás de tanto dinheiro público que tinha que ter ido para o SUS, que não foi, e que hoje o povo está lá também chorando por conta da falta do básico dos insumos. Obrigado, essa é a minha fala, presidente. Devolvo a fala. Muito obrigado, vereador professor Conrado. Mais algum vereador que queira fazer uso da palavra? Sim, presidente. Com a palavra, vereador Neemias Miqueias. Presidente e demais que estão presentes, só para trazer alguns reforços, justamente também na fala do vereador Conrado, durante a apresentação desses relatórios e também das outras sessões que aconteceram. Na página 17, a gente reforça sobre a questão técnica, que tem no segundo parágrafo dizendo o seguinte:
que não pode acontecer nenhum cenário de insegurança e perigo para os direitos e liberdades fundamentais. Então, assim, a CPI só autoriza investigar um fato preciso, com delimitação adequada e suficiente para evitar dúvidas quanto ao objeto. Na última parte, a gente também fala sobre que não pode se admitir flexibilização ou interpretação ampliativa que compromete a sua essência. Ou seja, quando a gente trata da questão da CPI, ela precisa estar concreto para que nós não possamos, em nenhum momento, ter dúvidas ou tentar justificar algo. Em relação aos outros fatos que vão acontecendo durante a investigação da CPI, isso é um processo natural, que aí nós vamos ampliando ela com as investigações e aí vai se descobrindo outros fatos, não sendo necessário ter tudo antes, como já foi dito pelo professor Conrado, senão não teria necessidade da CPI. O que se trata, nesse caso, é justamente uma questão técnica em relação ao fato concreto. Nenhum dos vereadores que estão aqui se omite em relação à questão do objeto, do fato, do que aconteceu, e outras CPI já estão em andamento na casa, que reforça o comprometimento dessa casa, desse Poder Legislativo, com os processos de investigação. Então, nós estamos tratando de uma questão simplesmente técnica, que já está sendo ajustada pelo vereador, para que possa ser apresentada, e sendo apresentada de uma forma correta, coerente, essa CPI possa andar, para que possa apurar realmente o que acontece, para que não tenha nenhuma questão em relação à corrupção ou algo nesse sentido. Então, só para reforçar esse parecer, que tem todo um embasamento técnico e jurídico, reconhecido pelos vereadores, que reconhecem isso e abrem uma nova CPI com um objeto mais organizado e concreto, para que ela não possa ter nenhuma questão técnica que inviabilize a sua continuidade. Então, só para reforçar a fala do professor Conrado e reforçar também o parecer que foi lido aqui nessa comissão. Devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado, vereador Neemias Miqueias. Algum vereador mais queira fazer uso da palavra? Não havendo mais nenhum vereador que queira fazer uso da palavra, então o parecer está em votação. Lembrando que sim, para que o parecer seja arquivado ou não. Vamos iniciar. Vereador Jair Ferraz. Vereador Jair Ferraz, sim. Vereador Neemias Miqueias. Sim, ao parecer. Sim, ao parecer. Vereador professor Conrado. Não ao parecer. Vereador Pezão do Esporte. Sim ao parecer. Então, tivemos aí 3 votos sim para que a CPI seja arquivada. Dessa forma, declaro o procedimento encerrado. Encerra aqui a 4ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito da CPI da Saúde. Quero agradecer a presença de todos, agradecer a imprensa, agradecer aos servidores presentes. Muito obrigado e que Deus abençoe.